Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo. E é assim que eu começo a nossa primeira live do Conselho Regional de Técnicos e Tecnólogos de Radiologia do Estado de São Paulo. Meu nome é Cláudio Souza, presido a CORED de São Paulo, a Coordenação Regional de Educação. Estamos reunidos aqui hoje com o intuito de discutir metodologias de ensino frente à pandemia. Essa frase célebre de Freire nos faz refletir sobre a necessidade de interação entre os humanos. E é por isso que o Conselho Regional de Radiologia, que é um órgão de representação de classe, está reunido aqui hoje junto com vocês. Desde que o 5º Corpo de Conselheiros retomou a sua gestão, educação foi pauta prioritária, cuja qual eu carrego essa bandeira e é aceita por todos os nossos entes pertencentes a esse grupo. A Coordenação Regional de Educação hoje conta com a participação de um grupo muito reduzido, porque o nosso foco é educação. O nosso foco é levar conhecimento. E mesmo nesse momento de dificuldade, com todos os trabalhos que nós estávamos em desenvolvimento, tendo que ser congelado, nós resolvemos estar reunidos com vocês aqui hoje, e não somente isso. Teremos muitas informações no decorrer da nossa live. Mas é um prazer muito grande, porque na primeira vez na história desse regional, estamos conseguindo fazer uma transmissão não somente para os nossos profissionais de São Paulo, mas para os profissionais de todo o Brasil. É um prazer muito grande, estamos fazendo história, não somente com isso, mas com toda a gestão. Pois bem, sabido que o momento que nós vivemos é de extrema dificuldade, o Conselho Regional de Radiologia tem tomado muitas decisões pensando no atendimento, pensando na segurança, pensando no conforto dos nossos profissionais. E a Coordenação Regional de Educação não poderia ficar de fora disso. Então, na nossa humilde live de hoje, nós estaremos aí com um mestre em educação, cujo qual faz parte também da Coordenação Regional de Educação, o professor, mestre em Educação e tecnólogo em Radiologia, Vinícius Martins. Ele vai estar aí abordando com vocês, principalmente para o público docente, porque, veja bem, nós observamos que há uma crescente muito grande na educação no momento, muito grande. E a nossa preocupação é como isso vai refletir nos profissionais do futuro. E não somente preocupados, mas também proativos, estamos trazendo essa live para que consigamos juntos com cada um de vocês, professores, com cada um de vocês, alunos e profissionais, passar por esse momento de dificuldade e, quem sabe, criar aí novos meios para um futuro muito próximo, onde muito provavelmente a tecnologia vai estar mais enraizada na nossa sociedade. Então, eu gostaria de estar convidando o nosso mestre em educação, professor Vinícius Martins, para fazer a sua apresentação, deixo isso por conta dele, e nós vamos dando andamento na nossa live, e tem algumas novidades bem bacanas para vocês, tá ok? Então, vou chamar aqui o professor Vinícius Martins. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Cláudio. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, nos prestigiando, né? Para nós é um momento de muita felicidade, levando em consideração que essa ideia já vem amadurecendo há um longo tempo, né? Nós, como professores, sempre observamos e temos o desejo de melhorar a condição do ensino, principalmente na nossa área de amor, na nossa área de paixão, na nossa área que foi escolhida há um tempo em que nós éramos desejantes de ter uma profissão que, de fato, pudesse causar algum impacto na sociedade, e esse momento tardou, mas não falhou, né? Estamos aqui hoje fazendo essa transmissão ao vivo, com algumas novidades que serão noticiadas aí ao longo da live pelo professor Cláudio. Confesso que, particularmente, eu estou sentindo uma alegria imensa de poder fazer não só essa live, mas
entregar para vocês as notícias que nós temos de surpresa ao longo do caminho. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Vinícius, né, professor Vinícius Martins. Eu sou tecnólogo em radiologia, fui da primeira turma da Unip de Sorocaba, do ano de 2008, né? Já tem aí um bom tempo da minha formação. Eu escolhi, dentro da radiologia, me dedicar à docência. Então, posteriormente à graduação, eu fiz o mestrado em educação e dei início ao doutorado em educação também. Então, é a minha área de pesquisa, de estudo, de dedicação. Passei aí por volta de 7, 8 anos no ambiente hospitalar, fazendo tomografia, fazendo hemodinâmica, raio-x, entre outras modalidades, que me serviram de subsídio para poder entrar numa sala de aula com mais segurança, né? Atualmente eu vivo de docência em tempo integral, levando em consideração que o tempo integral do professor não é o integral normal da sociedade de uma forma geral, né? Ou seja, aula de manhã, de tarde e também à noite, e aos sábados durante o dia, né? Onde eu leciono hoje? No Senai da Vila Leopoldina. Lá nós temos uma parceria com a GE, todo mundo conhece, né, da área de diagnóstico por imagem, uma grande fabricante, uma multinacional importantíssima. Então, eu fui contratado no Senai, né, que é uma escola da indústria, porém, para esse projeto específico, né? Estou lá por volta de 4 anos e meio, mais ou menos. À noite, eu dou aula na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, e aos finais de semana, na Faculdade de Medicina do ABC, na pós-graduação de Tomografia e Ressonância. Então, essas são as minhas ocupações quanto docente, né? Bom, o assunto educação é algo que nos traz muita reflexão, muita discussão, muita contradição, mas é algo que nós não podemos deixar de discutir. Quando eu falo em educação, no meu ponto de vista, eu tento dissociar a parte política, a parte institucional, a parte da parte de documento, perdão, né, tudo que se torna inflexível nesse processo. Então, quando eu falo de educação, eu penso no que nós, docentes, podemos fazer para melhorar a qualidade do ensino. Eu conheço muito bem as mazelas da educação, né? Provavelmente muitas serão colocadas aqui hoje, né? Porque o aluno não gosta de estudar, porque a instituição não me permite fazer isso, porque aquilo outro. O convite hoje é para a gente falar de coisas que nós podemos, de fato, mudar. Então, quando eu trago essa temática, educação, eu quero que vocês me acompanhem na linha de raciocínio do que nós, professores, podemos fazer para ajudar os nossos alunos e de que forma nós podemos nos preparar e, mais do que isso, despertar essa consciência da necessidade de preparação. Porque muitas vezes o ponto de inflexão que nós encontramos são os próprios docentes, no seguinte sentido, de que tudo evolui, né? E a educação, ela só teve uma chacoalhada agora nessa época de pandemia. Se você observar, o formato da sala de aula é o mesmo de 200, 300, 400 anos atrás. Então, o professor de 400 anos atrás ficaria extremamente confortável na sala de aula de hoje, porque a configuração basicamente é a mesma. É o professor na frente da sala, detentor de todo o conhecimento, e os alunos como ouvintes passivos, né? E é neste ponto, é nesse sentido que nós trazemos essa live de hoje. É fazer uma reflexão de que forma esse cenário pode ser modificado, não simplesmente pelo simples fato de seguir um modismo, mas sim pela necessidade de entregar profissionais diferentes. Nós fizemos uma live nessa semana comentando sobre o futuro da radiologia. O futuro da radiologia impactou os professores. Se vocês observarem a dificuldade que os professores estão tendo para transformar a sala de aula
né, no ambiente virtual é extremamente preocupante. Ou seja, nós ficamos confortáveis, né, repetindo por anos o mesmo processo de ensino, sem fazer uma reflexão se de fato estávamos gerando aprendizado ou impacto, e de repente, através de uma manobra que está fora do nosso controle, todos foram obrigados a se transformarem em professores digitais, sem um tempo de preparo. Porém, nós não podemos falar que nós não estávamos acompanhando esse movimento, né? O ensino híbrido, a educação online, a educação à distância, dependendo do termo que você utilize, não é algo novo. Já é algo que vem sendo construído na sociedade há muito tempo. No Brasil, nós temos boas referências, né? O Telecurso 2000, aquele famoso ensino por correspondência, as pessoas estudavam à distância. Então, é um processo que se desenvolveu, porém, nós não acompanhamos e talvez pensássemos que nunca iria chegar nesse ponto que nós estamos hoje. 100% das minhas aulas, por exemplo, elas são realizadas hoje através de plataformas de ensino. Cada uma com o seu recurso, cada uma com a sua característica. Onde é que eu quero chegar? Necessidade de mudança. Educação é ferramenta de transformação social, mas se nós, docentes, não entendemos essa fala, como é que a gente vai transformar de alguma maneira? Então, essa live de hoje, ela vem de encontro aos docentes. Lógico que ela é aberta ao público de forma geral, que todos devem fazer uma reflexão sobre a educação, até mesmo os alunos que são parte integrante desse processo, porque quando nós planejamos uma estratégia, uma metodologia diferente, o que nós temos no meio de maior responsabilidade é o nosso aluno. É de que maneira nós vamos conduzir o nosso aluno até o objeto de conhecimento. Então, são reflexões que devem ser feitas diariamente ao entrar na sala de aula. A gente precisa mudar um pouco a forma de enxergar a educação, entendendo que tudo que nós falarmos hoje não significa que o que tinha anteriormente deve ser descartado. Nós temos esse hábito de aprender uma técnica nova e desabonar a anterior. Então, não significa que esse modelo de ensino cartesiano que nós tivemos, né, tradicional, ele deve ser descartado hoje para entrar simplesmente um modismo que nós chamamos de metodologias ativas. É algo que está sendo exaustivamente falado. É muito comum nós ouvirmos os professores falarem que já estão trabalhando com a metodologia ativa, e muitos não sabem o que é, alguns já até fazem, mas não sabiam também o que era. Então, a gente veio para trazer todo esse universo, essa riqueza que nós temos, levando em consideração a unidade, né? Ou seja, cada indivíduo tem a sua singularidade. E como que a gente vai entregar um mesmo ensino, né, da mesma forma para as pessoas que são tão diferentes? Então, é esse tipo de reflexão que nós precisamos fazer. Será que, se eu escrever um texto na lousa, de 50 linhas, todos os alunos que estão na sala entenderão da mesma maneira, da mesma forma, no mesmo tempo? Bom, o que nós trazemos hoje de metodologias ativas é o conceito de que o aluno está no centro do processo, sendo responsável pela construção do seu próprio conhecimento, porém, com a mediação ativa do professor. Existem muitas confusões, né, na hora de utilizar esse método. Por exemplo, pesquisa. Pesquisa é algo importantíssimo. Mas como funciona a pesquisa dentro da sala de aula hoje? O professor chega, escreve na lousa o tema. Radiologia digital, um exemplo. E vai sentar na mesa e fica no computador. Vamos ser sinceros, gente. Vocês acham que o aluno vai pesquisar de maneira profunda ou de maneira superficial essa temática colocada na lousa? Entende? O que acontece? A pesquisa ela precisa ser orientada, ela precisa ter uma trilha cognitiva, ela precisa ter um objetivo bem claro dessa pesquisa, para que o aluno entenda e consiga visualizar o conhecimento adquirido.
Então, estar dentro de uma sala de aula é muito mais que ter 10 anos de tomografia, 15 anos de ressonância, 10 anos de raio-x, ou seja, a experiência prática não necessariamente te habilita para estar dentro de uma sala de aula. Veja bem, gente, isso não é uma crítica, isso é uma constatação para correção de rota, compreende? As coisas dentro da radiologia, elas tomam muitas vezes uma proporção que não é a que deveria ser. Nós acabamos nos preocupando com pequenas coisas e coisas que geram mais impacto nós deixamos para segundo plano. Então, entenda, o cara que tem um bom tempo de ambiente hospitalar já tem meio caminho andado, concorda? Nós precisamos da prática. Porém, de que maneira nós vamos entregar toda essa experiência que a gente adquiriu dentro do hospital para o aluno de forma que ele consiga aprender? De que forma nós vamos mediar o assunto tomografia e o aluno A? Que caminho que ele vai seguir para ele se apropriar do conhecimento da tomografia? Concorda? E quem cria esse caminho somos nós, professores, com metodologias e estratégias diferentes. Exemplo, né? Hoje é muito comum a utilização do data show em sala de aula, concorda? Para o nosso curso de radiologia, é extremamente importante. Trabalhamos com imagens. Então, você ter uma imagem como recurso para ilustrar um MIP, um volume render, uma reconstrução, um pós-processamento, ok, é muito importante. Mas esse é o único recurso que nós temos disponível para entregar esse assunto, né, esse tema para os nossos alunos, levando em consideração a reflexão inicial. As pessoas são diferentes, aprende em tempos diferentes, constrói a sua linha de raciocínio em tempo diferente. Então, esse tipo de pensamento, ele deve ser constante na cabeça dos professores. E aí os professores que estão assistindo, ou os alunos que estão aqui conosco, devem pensar, poxa, mas de que forma nós adquirimos conhecimento? Como nós aprendemos? Essa é uma pergunta que os professores devem fazer uma investigação. Como as pessoas aprendem? Hoje é muito comum falar de metodologias ativas. Todo mundo tem isso na ponta da língua. É até um modismo, né? Mas se a gente for investigar, as metodologias ativas, elas podem ser consideradas desde a época de Sócrates. Sócrates, na Grécia Antiga, ele ia para a praça pública, na Ágora, para poder conversar com as pessoas. Ele acreditava que todo ser humano já tinha um conhecimento prévio, e através de um diálogo e perguntas bem feitas, ele conseguia iluminar o conhecimento que a pessoa já tinha, e fazê-la refletir. Então, o que nós trazemos de Sócrates para o dia de hoje e para a metodologia ativa? Nós precisamos aprender a formular melhores perguntas. São as perguntas que desenvolvem o nosso conhecimento. Nós temos por hábito esperar do professor a resposta correta ou a aprovação de uma pesquisa para validar aquilo que nós já sabemos. Concorda? Então, muitas vezes você realizou uma pesquisa, você adquiriu a informação, transformou em conhecimento, mas se não tiver um aval do professor, você não consegue ter o critério para definir se aquilo está certo ou está errado. Percebe essa diferença? Então, essa metodologia, que ela deve ser utilizada, sim, na radiologia, nós já estamos perdendo tempo para outros cursos na área da saúde, como a própria medicina, como a fonoaudiologia, como a enfermagem, que utiliza muito. Nós, professores da radiologia, devemos nos apropriar desses novos métodos para poder ensinar e atingir os objetivos, levando em consideração que os alunos de hoje também são diferentes. Isso precisa ser considerado. Existe uma resistência imensa por parte dos professores a adotar novas metodologias por questão de conforto. É extremamente cansativo você preparar uma atividade de metodologias ativas. Mesmo você não sendo o centro da atenção com aquela aula expositiva, você precisa fazer a mediação de todo o processo. Então, a preparação prévia para aquela aula exige muito do professor, para que você tenha um objetivo bem definido, um objetivo claro e a trilha que esse aluno vai seguir.
Eu vi aqui na tela, um colega colocou aqui o ensino personalizado, né? Personalização do estudo. Perfeito. Exatamente. O professor de hoje, ele tem que ter em mente que ele é um designer, né? Um designer instrucional. Podemos personalizar o estudo para os alunos? Sim, podemos. Hoje nós temos inúmeras ferramentas. Quando a gente fala de metodologias ativas, dentro delas engloba N estratégias. Então, a aprendizagem baseada por projeto é uma metodologia ativa, metodologia da problematização é uma metodologia ativa, né? Fact-checking é uma metodologia ativa. Então, são estratégias que colocam o aluno no centro do processo. Porém, quando o professor se apropria dessas novas metodologias e estratégias, não simplesmente chegar em sala de aula e começar a aplicar algo, né, que vai gerar um grande impacto. Nós passamos uma vida com a instrução direta, ou seja, totalmente dependente do professor, totalmente dependente de um slide, de uma lousa, e de repente você dá autonomia para o aluno para que ele possa construir o seu caminho sozinho. Então não funciona dessa maneira. Tem que ter uma conscientização por parte dos professores e por parte dos docentes. É fácil? Não, não é fácil, né? Mas é impossível? Também não. É uma questão de trabalho de formiguinha. Eu venho há muitos anos trabalhando com as metodologias ativas. Foram só flores? Não. Tem reclamação por parte dos alunos? Tem. Como que nós, professores, tratamos quando existe rejeição por parte dos alunos nesse novo método? Veja, aí que entra a parte de você ter uma estrutura, né, muito bem embasada. Se a gente for analisar o processo de desenvolvimento histórico da educação do Brasil, ela continua praticamente da mesma forma quando os jesuítas eram responsáveis pela educação do povo brasileiro. Era uma instrução direta, né, com poucos momentos de interação entre professor e aluno, e discordar era algo impossível. Já dentro dessas metodologias que proporcionam que o aluno seja autônomo, ele tem não só autonomia de pesquisar, de construir, de embasar, mas como também olhar o mundo de maneira diferente para poder criticar. A crítica em si não te faz inteligente. O que te faz inteligente é ter critério para desenvolver uma crítica consciente. É completamente ao contrário, né? Então, não é porque você é um cara crítico que você é uma pessoa inteligente. Até para criticar, a gente precisa ter algum tipo de embasamento. E de onde vem esse embasamento? Da leitura, da pesquisa, da entrevista, da interação com outros profissionais. Então, dentro da radiologia, né, os professores devem pensar assim, poxa, como que eu vou ensinar raio-x fora do data show, fora dos slides? Será que existe essa possibilidade? Existe. Hoje nós temos muitos recursos. Nós temos vídeos, só de colegas professores, existem muitos canais no YouTube, existe muito material, né? A gente deve favorecer e usar o material que a gente tem dos nossos colegas, desde que seja feita a devida referência, né, dados os créditos, mas usar o que a gente tem de recurso. Ou seja, pensar sempre em múltiplas estratégias, né, para atingir o mesmo resultado. Então, veja, eu posso montar uma aula de data show? Pode. E o plano B qual é? E eu estou dizendo do plano B não no sentido somente de, no dia, acabar a energia, por exemplo, ou pifar o seu data show. Eu digo estratégia de plano B de aprendizagem. Se você monta uma aula no PowerPoint, você julga que 100% das pessoas que estão assistindo irão aprender? Se sim, já estamos errados. Então, é nesse sentido que eu proponho um plano B. Ah, um questionário seria um plano B? Sim, seria um plano B. Um vídeo seria um plano B? Seria um plano B. Ou seja, sempre para um assunto, múltiplas estratégias para que a gente consiga atingir o resultado. Mas para isso o professor precisa saber qual o resultado que ele quer atingir. Essa reflexão inicial antes de começar o período letivo. Onde é que eu quero chegar? Fala, por que você acha que talvez isso não acontece em larga escala dentro da radiologia hoje? Tá. Bom, eu vejo da seguinte forma, a docência, eu vou falar até por mim, eu sempre comento isso
quando eu dou aula de práticas pedagógicas para o curso de pós de radiologia. Nós somos produtos daquilo que nós assistimos em sala de aula. Então, eu, quanto aluno, já manifestava o desejo de ser docente. Eu peguei aquele que eu admirava mais e procurei seguir aquela linha. Então, a maioria dos docentes, eles acabam repetindo aquilo que ele viu dentro de sala de aula. E o que a gente vê dentro de sala de aula? É slide e lousa. Não é uma crítica, gente, a essa estratégia. A gente precisa entender que essa estratégia não é mais o suficiente. Já existe a possibilidade dos próximos cursos, daqui 5 anos, por exemplo, nós não estudarmos mais em cadáver, em peça cadavérica. A gente já tem realidade aumentada. Então, é nesse sentido, né? Não é uma crítica. Vai deixar de existir aula expositiva? Não, pelo contrário. A aula expositiva ela serve para o embasamento, mas ela não serve para 4 horas de aula. Ela serve para 20 minutos. O restante, nós vamos trabalhar de outra maneira. Porque o que acontece? Nós vamos para a faculdade, fica sentado lá 4 horas, para aprender conceito. E a gente sai de lá sem saber onde vai aplicar esse conceito. Vou colocar aquela imagem aí, Cláudio, por favor. Bom, essa imagem provavelmente a grande maioria já viu. Ela tem diversas ilustrações aí pela internet, dependendo do uso, né? Mas eu deixo a seguinte pergunta para vocês. Quem é esse personagem? O que isso representa, né? Eu trouxe essa imagem para a gente fazer a seguinte analogia. Esse é o nosso aluno recém-formado. Aí vocês devem pensar, poxa, professor, não entendi. O que nós temos aqui? É um cavalo? É um boi? É um cachorro? É um gato? Não, a gente tem uma parte, né, fragmentada de cada animal. O profissional da radiologia, ao final dos 3 anos, de 1 ano e meio de técnico, 2 anos de técnico, ele sai dessa maneira. Ele sai um Frankenstein. Por quê? Porque o formato de educação, né, é como se fosse uma fila onde o aluno vem com uma caixa e cada modalidade ele põe ali e recebe. Então, ele para na caixa do raio-x, o professor de raio-x deposita só conhecimento de raio-x. Aí ele vai para a ressonância, o professor de ressonância coloca só ressonância. Aí ele vai na hemodinâmica, o professor de hemodinâmica coloca só hemodinâmica. O que acontece? Ele não entende a relação entre as modalidades e de que forma elas se relacionam fora da sala de aula. E ele sai neste formato. E esse formato não atende mais o profissional do século XXI. Nós precisamos desenvolver uma maneira de aprender de maneira unificada, que as disciplinas se conversem, os professores construam projetos que se intercalem em algum momento, mesmo sendo de disciplinas diferentes, mas em algum momento elas se cruzam. O cara que dá aula de tomografia, ele não vai falar de pixel, voxel, matriz, e não vai falar de quando surgiu a tomografia em 1970. Cara, o cara que dá aula de radiologia digital vai falar que em 1970 teve a junção do raio-x com o computador. São disciplinas diferentes, mas em algum momento o assunto é cruzado. Tirando desse cruzamento dos assuntos em disciplinas diferentes, eles não poderiam desenvolver um projeto em equipe para desenvolver algo que entendesse as duas disciplinas? Sim. Porém, eles não enxergam essa possibilidade. E não digo nem por maldade ou por questões de proteção de território. É por não enxergar mesmo a possibilidade de que isso possa acontecer. Agora, para que isso possa acontecer, eu preciso dessa metodologia que dê autonomia, não só para os alunos, para o professor também, para que ele problematize, para que ele traga um estudo de caso, para que ele construa, junto com o aluno, um pensar competente. Pensar é inato do ser humano. Quando você nasce e tem consciência de que você existe, você está pensando. Para você pensar de maneira competente e aplicar aquilo que você aprendeu na vida real, é completamente diferente. Tá? Mais uma aí, Claudio. E hoje, digamos que a gente consiga causar esse despertar, né, para os docentes que estão nos assistindo.
hoje, como que eles poderiam, né, obviamente, além de todo o conhecimento que você trouxe aqui para nós, ele está se aprofundando nessas questões, porque eu sempre digo muito isso, né? Em radiologia nós temos profissionais que viram professores, mas pouquíssimos professores profissionais. Qual que seria o caminho hoje para a profissionalização da educação em radiologia, na sua opinião? Joia, muito boa pergunta, Cláudio. Primeiro, reconhecer essa fragilidade. Primeiro ponto é uma reflexão muito honesta, muito clara com a própria profissão docente. Então, o cara que é docente ou quem pretende entrar na docência, ele precisa fazer essa reflexão muito honesta, de que ele tem a necessidade de adquirir competências e habilidades para que ele possa ensinar de maneira diferente. É o primeiro ponto, ele reconhecer essa necessidade. Se o professor não consegue enxergar isso como algo sendo extremamente importante para a construção da carreira docente, já fica complicado o caminho se desenvolver. Após ele reconhecer que existe essa necessidade, nós temos muitos cursos hoje, no nível de lato sensu, né, pós-graduação aí de 360 horas, de docência no ensino superior, de docência na área da saúde, que basicamente você percorre as mesmas disciplinas, os mesmos teóricos, os mesmos métodos. Então, esse é um curso que já vai gerar, né, vai fomentar no professor a construção de uma identidade docente. Porque o professor de radiologia, ele não tem uma identidade docente, ele tem uma identidade técnico-tecnólogo em radiologia, que muitas vezes transforma a aula dele num comentário ou num divã do que ele fez no plantão naquela semana ou naquele dia. O cara que vai para uma pós-graduação em docência, ele vai ter contato com os teóricos, ou seja, as diversas teorias, né, construtivismo, socioconstrutivismo, né, e dentro dessas teorias, ele vai aprender quais são as metodologias e estratégias que ele consegue utilizar, para que ele consiga também enxergar que existe um mundo além do data show, existe um mundo além de texto, né? Ele vai transformar aquilo num projeto semestral, por exemplo, né? Eu tenho uma disciplina na Santa Casa que é PACS, que a gente transforma essa disciplina num projeto. Eles têm que entregar um projeto no final do semestre funcionando, representando tudo o que envolve o PACS. Arquivamento, gerenciamento de imagem, como que é feito o acesso, como que é feita a comunicação entre as máquinas, e eu tive entregas extremamente valiosas, né? Mas para isso, o professor precisa arriscar, e arriscar é sair da zona de conforto. Como eu mencionei no início, foi só glória e sucesso? Não, pelo contrário. Tem aluno que reclama, tem aluno que comenta que dessa forma ele não aprende nada, porque o regime é paternalista, a gente está acostumado a esperar que o professor vá nos ensinar. E na realidade, hoje, já não é dessa forma. O professor não ensina nada, ele media, porque as coisas já estão prontas aí na internet. É muito comum os professores, os teóricos, os estudiosos da educação comentarem dessa maneira. Tudo que você precisa hoje, você dá um Google, você tem a informação. Agora, transformar essa informação em conhecimento e aplicar é algo completamente diferente, que é a questão de pensar com competência. Agora, se o professor constrói um semestre baseado em metodologias ativas, com múltiplas estratégias dentro da metodologia ativa, ele vai despertar diversas operações mentais no aluno. Então, o aluno não fica cansado, ele fica engajado. Todos os alunos? Não, gente. Não vamos viver no mundo de Poliana e nem ser ingênuo a tal ponto. É algo que a gente precisa testar, e à medida que o professor testa, ele vai validando os métodos que funcionaram, que não funcionaram, e adaptando os que ficaram no meio do caminho. Não vai atingir todo mundo, não vai agradar todo mundo, mas a nossa função, quanto professor, não é agradar. A nossa função é pensar em melhores maneiras de que ele aprenda, mesmo aquele que não quer aprender. Você precisa, de alguma maneira, dar essa oportunidade. É um trabalho difícil? É muito difícil. Exige paciência? Exige muita paciência. Porque educação é solidariedade, é afeto.
e geralmente nós já pré-julgamos antes de conhecer de fato a situação real. Um exemplo, é muito comum ouvir na roda de professor, né, tal aluno é isso, tal aluno é aquilo. Ou quando um professor já deu aula naquela turma e o outro professor que vem na sequência não conhece a turma. Olha, essa turma é bagunceira, essa turma é isso. Dá para levar em consideração essa fala do professor anterior? Não. Não, porque você vai construir a sua relação com aquele grupo. Em algum momento, algo lá deu errado. Mas porque deu errado lá, vai dar errado na sequência? Não. Agora, quando existe um planejamento do que vai ser feito, a chance de dar erro, né, é muito menor. Agora, se você sai do seu plantão correndo e vai falar assim, puxa, no meio do caminho, lá no trem você pensa assim, eu fiz um abdômen hoje trifásico, usei tanto de... vou comentar sobre isso na aula, mas a aula era de hemodinâmica. E aí você começa a falar de tomografia na sala. Então, entende? A questão dos docentes começa lá no final das nossas férias, quando a gente vai pensar o semestre, o que a gente vai tratar, para que o aluno consiga fazer a relação, senão ele vai ficar igual aquela imagem que nós vimos, ele vai sair um Frankenstein, porque ele mesmo não enxerga a relação. Percebe? Os alunos de radiologia, eles sempre chegam para nós e falam assim, olha, professor, que pós que eu vou fazer? Eles separam tudo, eles não conseguem entender que tudo faz parte de um processo. Né? Hoje não dá para ser super especialista numa área, hoje a gente precisa ser polímata. O que é polímata? Conhecer um pouquinho de cada coisa. É extremamente necessário para o profissional do século XXI, para nós da radiologia também. Você não deixa de ser... Oi, perdão, pode falar. Eu acho que o maior desafio mesmo nosso em sala de aula é justamente esse, conseguir tentar criar uma atmosfera de hegemonia de aprendizado, o que é humanamente impossível. Né? Nós nunca vamos conseguir criar um ambiente, uma atmosfera de sala de aula onde todos consigam absorver no mesmo ritmo e da mesma maneira. Eu acho que esse é o maior desafio. E é aí que as metodologias ativas de ensino vieram para dar esse novo momento na educação. Gostaria de aproveitar, desculpa te interromper, professor, e responder essa questão aqui que o Fernando colocou, a respeito do trabalho interdisciplinar, né, ele ser realmente essencial como uma quebra de paradigma na mente dos gestores. Será que é uma demanda de direcionamento de ensino de radiologia, especificamente advindo do CONTER, pode ser viável? Nós sabemos que tanto o Conselho Nacional quanto o Conselho Regional, eles são órgãos de representação de classe e de cunho de fiscalização. Mas isso não quer dizer que nós vamos ficar de braços cruzados, haja visto esse momento que nós estamos vivendo aqui, correto? A educação, ela não faz parte da prerrogativa institucional de um conselho de classe. Para isso existem o quê? As associações. Então nós temos associação, sindicato e conselho de classe, cada um com as suas respectivas funções. Né? Mas não é por isso que nós vamos enxergar um problema, enxergar uma deficiência e nada fazer. É por isso que existe a Coordenação Regional de Educação. E é por isso que estamos reunidos aqui hoje, promovendo esse debate, assim como existe no Conselho Nacional de Radiologia também o Conselho Nacional de Educação, onde concentra ali um norte, né, para os demais regionais, bem como apresentam e recebem sugestões dos regionais também, pensando na promoção da educação na radiologia. Né? Então, talvez, Fernando, nós estejamos fazendo aqui, mais uma vez, né, história. Talvez aí possamos estar tirando dessa reflexão sendo trazida aqui pelo professor Vinícius uma demanda que talvez não tivesse sido enxergada ainda. Talvez uma ação dos órgãos de classe nesse sentido. Porque eu penso o seguinte, se nós melhorarmos a base, no futuro a gente não vai ter essa live. A gente não vai precisar dessa live, nós vamos discutir outras questões. Mas se hoje nós estamos aqui reunidos, é justamente porque lá atrás nós não tivemos essa preocupação. E quando eu digo nós, é porque nós, lá atrás, profissionais, nós, alunos, nós, cidadãos, né? A sociedade como um todo nunca valorizou a educação como tanto se fala hoje. Hoje fala-se muito em valorização da educação.
pouco se faz, tá? Mas a sociedade já enxergou isso, e os órgãos de classe hoje também. Então, se nós não fizemos lá atrás, não é porque hoje não é prerrogativa do conselho de classe que nós não vamos fazer. Muito pelo contrário, como eu disse no início da transmissão. A bandeira que foi levantada dentro do regional, desde que reassumimos, foi que educação era a pauta prioritária. E aproveito para deixar aqui o agradecimento a toda a diretoria, ao presidente Júlio, ao secretário Facim e o nosso tesoureiro Joselias, que tem dado apoio irrestritivo para a Corege trabalhar. Então, a Corege tem trabalhado com o apoio de todo o corpo de conselheiro e, como nós dizemos aí, com a carta branca da diretoria, porque ele sabe que nós estamos fazendo justamente aquilo que é preciso ser feito, né? Quer estar se reunindo com a categoria, quer estar buscando parcerias para a educação. Então, esse é o objetivo central, tá, Fernando? Só para te responder. Eu não vi mais nenhuma pergunta ali. Professor, desculpa ter interrompido o seu raciocínio, pode dar continuidade. Até quando a gente fala em educação, né, principalmente na radiologia, não é um tipo de temática que tem chamado tanta atenção, né? A gente sempre observa que as pessoas dentro da radiologia, elas só demandam atenção para as modalidades, né? E esquecem que para você aprender uma modalidade, o professor precisa ter uma estratégia, um método, um planejamento para que ele possa facilitar a apropriação do conhecimento. Então, a educação, ela deve ser discutida por todos. Não é um problema só de escola, só de professor. É um problema social. Então, quando os alunos entenderem que a proposta das metodologias ativas é algo que vem para contribuir na formação, e os professores entenderem que isso faz parte do processo de mudança da profissão docente, as coisas vão continuar melhor. Então, um exemplo, né? Não é o assunto da pauta, não é o mérito, mas a gente reclama muito de perder o nosso local de trabalho para outros profissionais. Mas se a gente tiver uma educação embasada, forte, consistente, a gente consegue competir. A gente não só perde por questões de legislação, e sim por incompetência também. É mais suor e menos choro, né, professor? Exatamente. Então, quando tem algo para ser discutido na educação, nós percebemos que não existe tanto interesse, mas ela é que impacta em todos os outros processos. No período de formação, quando você termina e vai para o mercado de trabalho. Então, a educação é a base, é a ferramenta que vai transformar. Então, a nossa intenção é instrumentalizar esses docentes, para que eles tenham também as ferramentas em mãos. Nós não queremos ficar no campo da demagogia, falando que existe A, B ou C, e guardando A, B ou C numa caixa para nós. Eu vou te colocar, professor, agora numa saia justa aqui. Eu achei muito lindo toda a sua explanação, né? Todas as questões metodológicas, mas isso efetivamente nós conseguimos aplicar em todas, né? Você tem formação de tecnólogo em radiologia, né? Então você conhece todas as disciplinas, é professor no curso de tecnologia em radiologia, além de semestre em educação. Nós conseguimos realmente aplicar todas as metodologias. Você poderia dar um exemplo para a gente de uma maneira diferenciada que você enxerga de ensinar uma disciplina que você aprendeu de um modo diferente? Tá, vamos lá. Você já faz isso hoje em sala de aula, acredito eu. Sim. Bom, primeiro a gente tem que ser muito honesto de que não é possível aplicar metodologia ativa o tempo todo e nem em tudo. Tá? Precisa ter essa clareza, né? Então, vamos imaginar que você fez um curso, teve contato com metodologias ativas e agora só vai viver disso. Não. Esse é o motivo da minha fala inicial. A gente não desabona o método anterior. A gente faz um cruzamento das estratégias e dos métodos, porque cada um vai atingir um resultado diferente. Bom, esse semestre, né, eu tô com essa turma ainda, porém agora à distância, né? É um curso técnico que nós temos no Senai que forma profissionais de manutenção de equipamentos médicos. E no curso deles tem uma disciplina de anatomia, no qual eu sou responsável. Para alunos de 16, 17, 18 anos que ainda não tiveram contato com a anatomia da forma que nós tivemos, eu tive que escolher estratégias diferentes para que eles relembrassem estruturas e órgãos vitais
básicos do corpo humano. Coração, fígado, rim, baço, veja bem, algo que para nós é batido, é comum, né, corriqueiro. Para esses alunos, não. E colocar um monte de slide, com um monte de seta, com um monte de nome, estava dando resultado? Não, não estava dando. Qual foi a opção? Eu trabalhei com eles em realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? Porque existe uma grande diferença entre realidade aumentada e virtual, né? Virtual é quando você escaneia um ambiente e joga dentro do computador. Um exemplo bem grosseiro em linhas gerais. Realidade aumentada, a gente pode usar como exemplo o Pokémon Go, que ele mistura os elementos reais e os virtuais, né? Aí você deve estar perguntando, poxa, mas você é professor de radiologia, como que você trabalhou com realidade aumentada? Você é programador? Eu falei, não, não sou programador, não conheço nenhuma linguagem de programação. O que eu conheço são estratégias, metodologias e uma boa dose de força de vontade, de procurar saber o que tem disponível para quem não é programador, para quem não é da área de TI. E eu encontrei na internet um cubo, né? Ele é um cubo de realidade aumentada. Esse cubo, ele já vende, né? Mas como que eu ia comprar para 40 alunos, né? O que eu fiz? Eu imprimi numa cartolina, num papel um pouco mais grosso, e construí o cubo. Os alunos baixaram o aplicativo no celular, então eles pegavam esse cubo de papelão, que eu entreguei impresso para eles, né? Colocavam o celular, o corpo saltava. E ali, rotacionando e com o dedo em cima do órgão, saiu o nome do órgão. Então a gente deu o início do estudo de anatomia em realidade aumentada. Levaram o cubo para casa e o tempo inteiro brincando. Para quem não sabia nada, eles voltaram sabendo o pulmão, sabendo o coração, pelo menos sabendo a localização topográfica, para daí então a gente começar a estudar os sistemas. Então, algo que há um tempo atrás eu considerava praticamente impossível, por não ser da área de tecnologia, esse semestre eu dei aula usando um cubo mágico com realidade aumentada. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Não, sem dúvida. basicamente, lógico, tem sucesso em todas as estratégias? Não, né? Às vezes elas falham, e a gente tem que saber lidar com isso, né? Mas cada um de nós que se dispõe a ensinar sabe disso, que o planejamento não é certeza de que vai conseguir ser aplicável. Porque tem as variantes no meio do caminho. São variantes que fogem do nosso controle. Nós conseguimos ali controlar o nosso planejamento. A aplicabilidade dele não é em nós, é no outro. E o outro, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, cabeça de aluno e cartola de mágico, a gente nunca sabe o que vai sair dali. Né? Então, a gente precisa estar preparado. E eu acho que esse é o maior desafio do docente. Né? Eu acho muito engraçado que acho que talvez agora, nesse momento que nós estamos falando sempre bastante de educação, eu estou sentindo, e talvez aí você possa complementar, que agora o professor de radiologia está começando a ser incorporado de fato na educação, né? Está começando a ser visto como um educador de radiologia, né? Porque até então, como nós bem sabemos, sempre houve uma precariedade, né? Pouca formação, né? Isso há, sei lá, 10 anos atrás era justificável, né? Havia-se uma precariedade generalizada, até por falta de opções. O que não é o caso hoje, né, professor? Hoje nós temos aí N opções, né? Essa live, principalmente, é um meio de aprendizado. Né? Eu acredito que nós vamos estar conseguindo aí alguns despertares, né? Fazer com que algumas pessoas, opa, peraí, eu estou dando a mesma aula que eu dava em 2012 em 2020. Tem alguma coisa aí que não está certo. Eu estou ensinando do mesmo jeito que eu aprendi, só que eu aprendi há 10, 15 anos atrás. Então, se nós conseguimos hoje aqui criar esse despertar nos educadores que estão nos assistindo, e eu já vi alguns aí comentando, né? O Fernando lá do Rio de Janeiro, a Valquíria foi minha aluna. De professor, se eu vi mais algum aí passou batido, dá um oi que eu cito aqui. E os demais colegas todos aí que estão acompanhando a gente, faço questão de colocar os comentários deles na tela, né?
muitos aí já colocaram, se manifestaram que, inclusive, já tiveram esse despertar, né? O Fernando comentou isso. Então, eu acho que, até pegando o início da minha fala, né, de Freire, né, nós vamos conseguir mudar de fato, né, dado essa interação nossa com o mundo. E o mundo que está hoje aí na nossa frente é o mundo, citando Bauman, líquido. Né? É um mundo que muda muito rápido, é um mundo onde, por exemplo, para que nós consigamos manter a sua atenção durante todo esse momento, nós precisamos sempre estar trazendo coisas relevantes, porque senão você dispersa. Né? Imagina na sala de aula, né? O aluno tem um celular, tem um coleguinha do lado que está vendo um vídeo, tem não sei o quê. Então, a atualidade faz com que nós tenhamos que ser mais resilientes, tenhamos que ser mais flexíveis e tenhamos que quebrar amarras, né? Quebrar amarras. Aquela aula que você assistiu quando você era aluno, se você hoje já é professor, ela vai servir talvez para você não cometer os mesmos erros que cometeram com você. Eu sempre digo muito isso. Eu me tornei professor, isso desde o curso técnico, depois eu fiz o tecnólogo, mas desde o curso técnico eu já tinha essa vontade de ir para a educação, justamente para não fazer muita coisa que eu via. Né? Eu não tive uma formação docente, não tive. Acredito que o professor também foi ter uma formação docente depois de já ser docente, não é isso, professor? Foi sim. Eu comecei no curso técnico com a cara e a coragem. E foi lá no curso técnico que eu percebi a necessidade extrema, né, de ter recursos para poder ensinar com maior qualidade. Veja bem, por que a gente ensina dessa maneira e por que a gente avalia dessa maneira, né? A avaliação é uma temática que nunca se esgota, né? Educação nunca se esgota, mas veja, por um bom período de tempo, a única forma de medir inteligência foi medindo o QI, né? E aí veio o Howard Gardner com a teoria das inteligências múltiplas, comprovando que uma pessoa inteligente não necessariamente se mede simplesmente pelo QI, e sim pela capacidade de resolver problemas, ter visões para aquele problema e de óticas diferentes. Rubem Alves morreu falando que o professor ele precisa ser um professor de espanto, ou seja, aquele professor que gera curiosidade para que o aluno tenha vontade de aprender. Em linhas gerais, falando, é fácil. A gente sabe que não é fácil. Isso é muito difícil, mas pelo menos a gente precisa ter essa consciência de que existe a necessidade de fazer algo diferente. Agora, como que eu vou valorizar as inteligências múltiplas se eu ainda continuo ensinando pela instrução direta, que só valoriza a capacidade de decorar conceitos? Um exemplo, aquilo que você esqueceu, você não aprendeu. É óbvio que quanto menos pratica, cai no esquecimento. Mas eu já usei essa frase na live anterior. O aprendizado ou a aprendizagem é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Então, se você acabou de ler um livro, fecha o livro e não sabe reproduzir, sintetizar, contar para alguém, você não se apropriou daquele conhecimento. Então, nós precisamos dar autonomia, mas antes de entregar essa autonomia para o aluno, a gente precisa explicar para ele que ele está saindo de uma condição para entrar em outra. Porque senão também acontece esse choque, né? E é muito comum o professor já transferir essa crítica para o aluno. Mas entende que é cultural, é uma mudança de cultura, tanto por parte de quem ensina, por parte de quem aprende. Já está acostumado naquele processo de sentar e ouvir. De repente, ele tem que falar, ele tem que pesquisar, ele tem que construir, ele tem que provar, ele tem que testar. Né? O professor precisa conhecer taxonomia de Bloom. Ele quer que o aluno faça o quê? Entenda, compreenda, analise, sintetize. Cada uma dessas é uma etapa diferente. E aí o professor monta um plano de curso com uma taxonomia lá de cima, sendo que as anteriores ele não passou ainda. O cara já quer ensinar a fisiologia e o cara não ensinou nem os cortes sagital, coronal e axial. Então, precisa ter uma reflexão sobre a ação, né? Metacognição. Eu preciso refletir. Pô, dei aula hoje, como foi?
Analise de maneira verdadeira. É sofrido? É dolorido? É difícil assumir os erros. E a gente erra e erra muito. À medida que vai passando o semestre, a gente vai adaptando. Porque as pessoas são diferentes. Lembre-se sempre da inteligência múltipla. Dê oportunidade para que o ser humano, seu aluno, possa mostrar as múltiplas inteligências. Não julgue ou avalie simplesmente pela capacidade de responder 10 questões, certa ou errada, que ali não diz muita coisa. Mais Eu, uma vez, Rubem. Oi. eu particularmente, eu nunca gostei de avaliação, né? Aquela avaliação ali, tirou 10, tirou 8, eu nunca gostei disso, né? E tem alunos meus aqui acompanhando a live e podem confirmar isso. Eu sempre trabalhei da seguinte maneira: se preocupe em aprender. A avaliação é uma metodologia arcaica imposta pela instituição. E você vai ter que obter ali a nota. Eu sou engessado a isso, bem como você também é engessado a isso. O restante tudo é a minha preocupação em te ensinar e o seu empenho em aprender. Esquece a nota, porque veja bem, nós podemos ter um bom decorador que tira 10 numa prova. Um bom decorador. Ele decorou ali tudo que você atentou à sala que iria cair na avaliação e ele tirou um 10. E temos também aquele aluno que participa da aula, que ele interage, e ele faz, e ele fala, mas ele não tem um controle emocional na hora de ser avaliado. Na hora dele colocar ali no papel, ele se desequilibra internamente e não consegue se expressar. E aí, como que eu posso avaliar um aluno dessa forma? Como que eu posso ser o carrasco do aluno? Entende? Então, é por isso que é o que você falou. Nós estamos aqui hoje despertando várias situações. Os alunos que estão saindo dessa live hoje aqui vão olhar para as aulas com um senso crítico elevado. Espera lá, mas, professor, só dessa forma, para mim está difícil. Tem como dar uma flexibilizada aí? Você tem uma outra sugestão para esse método que você explicou? Né? Dá para a gente criar um projeto, uma maquete, né? Trabalho em grupo, vamos abrir uma mesa de debates, enfim. E o professor que está aqui hoje, ele também provavelmente já vai se atentar. E veja bem, gente, 90% é esforço. Você pode ler todas as metodologias, conhecer todos os autores, fazer a pós-graduação. Se você não tiver brio, né, como diz o professor Clóvis, se você não tiver brio para fazer o negócio acontecer, você não vai. O professor Vinícius, antes de ser mestre em educação, ele já era professor. Ele já era professor. Com certeza as aulas dele melhoraram, a visão dele melhorou. Sim, o Cláudio de hoje não é o Cláudio de 2019. Você de hoje não é você de 2019. A gente tende a estar se modificando, dada a interação nossa com o mundo e com a sociedade. E outra coisa que eu gostaria de atentar também, professor, é o seguinte: a gente precisa quebrar um pouco alguns paradigmas. Você é professor de radiologia, mas você não vai consumir só radiologia, não deve consumir só radiologia. Está aí a filosofia, que nos abre uma mente assim de uma maneira inexplicável, né? Até principalmente nessa questão de relação professor-aluno, né? Imagina você querer chegar na sala de aula hoje e impor o seu método exclusivo de ensino que você tirou das vozes da sua cabeça, não pesando a individualidade de cada um dos alunos. Você tem aluno, você sempre vai ter ali um ambiente heterogêneo. E isso é bom. Imagina se eu dou aula numa turma de tomografia, onde todo mundo só aprende tomografia, no curso de tecnólogo, no curso de técnico. Todo mundo ficou inspirado em tomografia, não sabe fazer um raio-x de dedo. A gente só vai ter profissional para tomografia. Não sabe fazer um contrastado, não sabe fazer uma mamografia. Então, esse processo de ambiente de sala heterogêneo, ele é extremamente sadio. Ele é muito sadio. E é esse o desafio do professor. Aproveitando aí, deixei na tela a fala da Valquíria. A Valquíria foi minha aluna. Né? Professores, por favor, que todo esse levantamento tenha continuidade. Não acompanhava um assunto tão relevante há muito tempo.
Será que nós vamos ter continuidade, professor? Opa, muita, muita. Olha, eu costumo dizer que existe muito pouco incentivo para que a gente tire de um curso de radiologia professores. E eu, sendo morador aqui de Sorocaba, no interior de São Paulo, trabalhei por muitos anos aqui na faculdade onde eu estudei, né? Lecionei aqui por aproximadamente 8 anos, e eu fui ver algo extremamente interessante em São Paulo. Na Faculdade de Medicina da Santa Casa, no curso de Tecnologia em Radiologia, nós temos uma disciplina que se chama Pedagogia Aplicada à Radiologia. Eu desconhecia curso de radiologia que tivesse essa disciplina. Foi a primeira turma que eu lecionei, onde no seu conteúdo programático, na sua grade curricular, né, apesar de eu não gostar desse nome grade, tivesse uma disciplina voltada para a área de humanidades. Porque o incentivo também, por parte de quem constrói, né, o currículo, é muito pequeno para estimular a profissão docente dentro da radiologia. Então, nós temos os aventureiros, né? Não tem professor profissional, como o professor Cláudio mencionou, não tem muito pré-requisito nas escolas técnicas, então, quem manifesta a vontade, eles pegam e assim sucessivamente vão trocando. Instituições de nome, de renome, né? Dificilmente um profissional docente que não tenha mestrado e doutorado, ele vai conseguir entrar e trabalhar. Lógico, levando em consideração sempre que a titulação é apenas parte do processo para que você entre, não te garante também que você será um bom profissional. Mas é melhor ter algo do que não ter nada. Agora, o incentivo é muito pouco, né? O nosso número de mestres e doutores está tomando corpo agora, a gente tem muito pouco. Agora, mestre em educação, quem se interesse pela educação, que o cara seja um tecnólogo em radiologia, ainda é um número que eu desconheço. Eu estou aguardando um colega terminal dele aí para fazermos um par. Pelo que eu conheço até hoje, né, um tecnólogo em radiologia com um mestrado direcionado para a educação, até esse momento eu não conheci outro a não ser eu mesmo. Isso me faz melhor que todo mundo? Não, me faz triste, porque não vejo interesse neste campo. E é um campo de de extrema importância. Você não vai deixar de ser tecnólogo em radiologia. Pelo contrário, você vai contribuir para a construção de uma base sólida na educação. A gente estava falando de avaliação, né? E o professor Cláudio colocou aí uma imagem que eu pedi a gentileza para ele colocar na tela. Isso representa muito bem o nosso módulo, né? O nosso modo de avaliar hoje em sala de aula, né? Então, nós temos aí o professor e com a seguinte fala, né? Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Qual que é o exame? Subir naquela árvore que está ali atrás. E aí você observa a singularidade dos alunos. Tem um macaco, tem um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca, um cachorro, representando toda a questão das diferenças entre os alunos. Então, eu ensinei todos da mesma maneira e vou aplicar a mesma prova para todos, esquecendo completamente que as pessoas são diferentes, que elas têm suas singularidades. Então, numa prova dessa, quem é que vai tirar vantagem? Vai ter vantagem e desvantagem? É óbvio que vai. Então, esse processo avaliativo, ele é justo? Não, não é, porque aqui eu estou avaliando uma habilidade específica, que é subir na árvore. E a inteligência do ser humano não é composta por apenas uma habilidade específica, que no caso é subir em árvore. Por isso que eu citei anteriormente o Howard Gardner. Inteligências múltiplas, inteligência visual, sinestésica, corporal. Isso deve ser estimulado para que você tenha a possibilidade de mais avaliações, porque não existe uma avaliação justa, é óbvio que não, né? Mas você pode melhorar o processo. A maioria dos professores de radiologia nem sabem que a gente tem avaliação diagnóstica, avaliação somativa, avaliação formativa. Essas três já nos dá condição de avaliar cenários diferentes. Que existe prova, além de 10 questões, né? Uma prova pode ser um portfólio, pode ser um diário de bordo, pode ser um storytelling, pode ser um protótipo, pode ser um projeto, né? Pode ser uma aula em vídeo,
pode ser um podcast, né? Ao invés de aplicar uma prova, eu uso o que uma colega falou aí para cima, o Kahoot, né, que você consegue envolver toda a sala através do celular, os alunos respondem, você faz um quiz que já gera em tempo real o score de quem está ganhando. Então, eu posso aplicar um questionário de maneira digital e não necessariamente usá-lo para avaliar, avalio de outra forma. Os meus alunos que fazem projeto, eu avalio a construção do projeto, porque eles vão registrando a cada aula aquilo que foi produzido naquele dia. Então, existem muitas coisas. A educação, ela se ramifica para várias áreas de discussão, né? Seria ingenuidade a gente achar que ia esgotar numa live, mas pelo menos a gente precisa provocar essa reflexão e deixar muito claro que a educação deve ser discutida a todo momento e por todos. Se a gente pretende, de alguma maneira, melhorar a nossa categoria, não é proibindo o A ou B de fazer isso ou aquilo, e sim fortalecer através da educação, para que você tenha condição de escolha, de analisar o mercado, de tomada de decisão. Por exemplo, as habilidades para o século XXI. Inovação, empreendedorismo e criatividade. Nós temos isso no curso de radiologia? Não temos. E são habilidades que encabeçam uma lista, né? E essas habilidades estão entre as 3 primeiras: inovação, empreendedorismo e criatividade. E são disciplinas que não são parte do nosso curso e que também poucos professores trabalham. E aí a gente sai lá na frente, bom, de repente não tem mais o serviço CLT para radiologia, a gente vai ter que empreender. Aí você não conhece nada de empreendedorismo. Porque o empreendedorismo que é ensinado é o cara que sai da empresa, trabalhou 20 anos, ele pega o abono, vai lá, abre uma loja, em um mês fecha e perde tudo. Empreendedorismo é, antes de começar um negócio, pelo menos saber colocar num canvas, conhecer os seus stakeholders, conhecer o nicho que você vai atuar, entender se esse nicho ainda se sustenta por 10, 15, 20 anos. Então, são coisas que nós não aprendemos na escola. Habilidades que a gente vai precisar pegar de fora, mas que são extremamente importantes. Agora, para trazer isso, o professor tem que estar consciente de que isso existe, né? Fala, Cláudio. E para uma sala de aula virtual, qual a melhor das metodologias ativas que você acha que nós conseguimos desenvolver numa sala de gente? Imagina aí num ambiente hipotético, uma sala com 95 alunos online hoje te assistindo. Qual a melhor metodologia que nós conseguiríamos aplicar? E veja bem, é aplicar ensinando como utilizá-la, né, efetivamente, pensando aí no docente, de modo que crie-se uma interação, mesmo nesse ambiente virtual. Joia. Bom, olha, presencialmente, a minha maior turma foi 108 alunos. Presencialmente. Extremamente difícil de trabalhar, demora para controlar a turma, né? N problemas. Agora, no ambiente virtual, o que acontece? A gente está tendo uma massificação da tecnologia. Então, nós estamos criando aquela falsa sensação de que tecnologia resolve tudo, até mesmo na educação. A gente precisa ter clareza que a tecnologia é o meio de interação agora, que é fantástico, facilita a nossa vida, é um caminho irreversível, né? Dá mais conforto, porém exige habilidades que nós não temos. Interpretação de texto, porque a gente tem problema com analfabetismo funcional, né? Autodidata, porque a nossa educação foi paternalista, então a gente não está acostumado a construir sozinho, e a metodologia ativa é algo que vem para que você construa sozinho. Agora, no ambiente virtual, né, dependendo do local, você se sente isolado. O que eu estou usando nesses dias, né? Aí você precisa conhecer diversas estratégias, porque apesar de você estar dando aula mediado por uma tecnologia, você vai continuar dando aula tradicional, que é o que eu estou observando com muitos colegas professores. Só o meio de interação que mudou, que é a tecnologia. Mas a aula é projetado um slide na tela e o aluno vê lá no cantinho, 1 de 230. O aluno, meu Deus do céu, já não quero mais. Né? 1 de 230. E ainda o professor não tem um traquejo, ele vai fazer a leitura do slide, pronto, perdeu a aula, matou tudo. Dorme então, o que acontece? Dorme com 5 minutos. Já, exatamente. Você pode usar o slide?
Pode, gente, veja bem, não é a crítica não é para a retirada do slide, mas faz um embasamento teórico de 20 minutos, que é o que cientificamente está comprovado, que é o momento que a gente fica atento, de 15 a 20 minutos. Aí depois, como que eu aplico metodologia ativa no ambiente virtual? Por exemplo, eu uso o preenchimento de portfólio digital. Tem uma ferramenta que eu vou contar mais para frente, não hoje, vou deixar vocês aí curiosos, né? Que ela é feita para isso, para um registro visual. Então imagine que vocês estão enxergando aqui a minha parede aqui atrás. Imagine que ela tivesse cheia de post-it colorido. Esse ambiente que eu uso é isso que nós fazemos. É um mural com post-it. E nesses murais a gente cola PDF, vídeo, rede social, e aí você vai construindo. Quando eu falo você está dando essa oportunidade ao aluno, né? Ele vai construindo nesse mural o portfólio dele, que é um portfólio digital, que é o registro das aulas que ele vai fazendo sobre o que ele aprendeu. Aí a gente tem um problema, que é o problema do letramento digital, que é ensinar a usar a plataforma à distância. Aí como que eu faço? Geralmente eu gravo um videozinho curto, né, e envio para os alunos com o passo a passo do básico, criar a conta, postar e compartilhar, um exemplo, né? É possível. Por exemplo, hoje à tarde eu dei aula para os meus alunos do Senai. A gente começou a estudar hoje localização do coração, os envoltórios e anatomia do coração. Estudo básico, átrio, ventrículo, as válvulas, né, a artéria pulmonar, pequena circulação, grande circulação, ótimo. Compartilhei com eles um vídeo de 23 minutos, de um site sério, né, de um professor sério, e o que nós fizemos depois? Pedi que eles construíssem um roteiro, como se eles fossem gravar um programa de rádio. E aí, hoje à tarde, eles começaram a gravar podcast. Então, dividi os grupos e ninguém estava presente, estava cada um na sua casa, um pelo celular, outro pelo computador, um com internet boa, outro com internet ruim. Por isso que eu fiz o trabalho em grupo, já pensando que se deixar para fazer sozinho esse trabalho, posso gerar ansiedade, pode dificultar o processo e o aluno pode desistir. Então, em grupo, apesar de que a gente está mudando essa cultura ainda, a gente fala muito de trabalho em equipe, mas o que acontece na realidade é eu-equipe. Tá difícil quebrar isso, de eu-equipe para equipe, né? Mas a questão é que eu propus esse desafio, só que eu planejei tudo antecipadamente. Eu escolhi o vídeo para falar de coração, que fosse uma linguagem clara. Depois eu escolhi o site gratuito que hospedasse, né, o podcast. Depois eu escolhi um vídeo falando o que é podcast e a história do podcast, porque a gente precisa levar em consideração que tem gente que não conhece, a gente nunca pode tratar o assunto como sendo óbvio, porque pode ser óbvio para um, para outro não. Lembre-se sempre da singularidade. Então, eu considerei que alguns alunos não saberiam o que era podcast, mesmo sendo eles nativos digitais, 16, 17, 18 anos. Tem que considerar isso, né? E depois mandei um outro vídeo para finalizar, ensinando o passo a passo de como cria conta, de como gera o áudio, de como edita o áudio, de como coloca uma música, mas numa plataforma que é só arrastar. Para leigos, como eu, por exemplo, eu sou leigo em tecnologia, mas eu não deixo de pesquisar e fazer. Tá? Então, hoje eles começaram a gravar os podcasts. Tem um grupo lá que o nome do canal deles é Anatocast. Né? Então, a gente foi dividindo os sistemas e eles vão gravando os podcasts para registrar. Isso serve para mim como avaliação, é uma metodologia ativa e é uma estratégia engajadora. Percebe a trilha que foi construída por mim para que eles percorressem? Então, eu só pensei e construí o cenário. Quem vai caminhar dentro desse cenário com a minha supervisão são os meus alunos. Construindo o roteiro, automaticamente eles estão reforçando o que eles viram no vídeo, por onde entra o sangue, por onde sai o sangue, sangue baixa oxigenação, sangue oxigenado, né? Eles vão ter que construir o roteiro para poder gravar o programa de rádio. Automaticamente estão estudando. Teve grupo que fez no sistema de entrevista, mediação, né? Cada um na sua casa, né? Então, essa é uma estratégia de metodologia ativa, estando à distância, que eu encontrei para trabalhar com eles. Num outro momento, eu encontrei, por exemplo, o infográfico. A gente discutiu sobre biossegurança, uma outra turma que eu tinha, e assim como tem o câncer de próstata, o
Outubro Rosa, né, para mama, eles construíram infográficos informando sobre riscos dentro do ambiente hospitalar, na plataforma do Canva. Plataforma gratuita que qualquer um mexe lá, constrói, não precisa ser expert em informática ou tecnologia para poder trabalhar. E depois eles voltam para apresentar para mim e para o grupo, né? Porque se eu peço uma pesquisa, fecho minha tela e meu áudio e fico quietinho aqui esperando, você acha que eles vão voltar para apresentar por conta própria? Não. Então eu preciso ter uma estratégia de mantê-los engajados. Olha, hoje eu dei aula das 13 às 17, à distância. E todo esse período eu tenho que mantê-los engajados. Se não concorda que ele pode deixar alto volume, vai lá lavar uma louça, vai comer um doce, vai fazer outra coisa? Então eu já vim com a estratégia, ele tinha vídeo para assistir, ele tinha coisa para escrever, ele tinha coisa para entregar. Então o aluno fica preso, no bom sentido, né, envolto com o estudo que ele precisa realizar e entregar. Então essas são duas aí que eu... Depois fala que o professor não trabalha, né? Só dá aula, né? Eu estou cansado aqui só de ouvir o tanto de coisa que você disse que teve que fazer antes de dar aula. Exatamente. Né? Mas será que todos os professores têm esse empenho? Eu estava aqui sonhando, se nós conseguíssemos multiplicar tudo isso que você falou, tudo isso que você já pratica nas salas hoje de aula dos cursos de radiologia, seja ele de nível superior ou de nível técnico. Será que a gente ia conseguir melhorar a qualidade do nosso profissional do futuro? Estava aqui sonhando, se nós aplicássemos tudo isso, como seriam, aliás, os nossos profissionais do futuro? Olha, se a gente... Não podemos ficar no campo da utopia, né? A gente precisa ser realista. Mas eu tenho plena convicção, plena certeza de que se nós andássemos mais alinhados com o que acontece fora da sala de aula, as condições seriam outras. Porque nós seríamos vistos de maneira diferente também. Dentro do ambiente hospitalar, nós temos essa síndrome de cão vira-lata, né? De fazer parte de algo importantíssimo dentro do processo da medicina, do processo de cuidados médicos, né? De assistência, mas a gente tem a síndrome de vira-lata. A gente sempre é deixado de lado. Né? A visão que foi construída da categoria, ela é muito enfraquecida. E para mudar isso é somente com educação. Profissionais críticos, reflexivos, inteligentes, bem preparados, atualizados. É o que nós estamos praticando aqui, né, professor? É o que nós estamos praticando, talvez criando esse despertar nos profissionais, nos futuros profissionais e nos educadores. Professor, nós já estamos em 1h17, parece que eu acabei de ligar a câmera. Nossa. É incrível que quando a gente fala sobre aquilo que gosta, fala sobre aquilo que faz os olhos brilhar, a gente não nem vê sequer o tempo passar. Mas é assim, eu acho que o importante é, além de saber a hora de começar, é a gente saber a hora de terminar. Né? Sim, exatamente. Está todo mundo aí bem empolgado, bem feliz, interagindo. E aí eu estava pensando aqui o seguinte, como eu falei há pouco, se nós conseguíssemos levar um pouquinho disso para cada sala de aula, seria maravilhoso. Mas é o que eu falei, não adianta a gente ficar só pensando, a gente tem que fazer. Né? Por exemplo, é a primeira vez que esse regional faz uma transmissão ao vivo. Tá? É a primeira vez na história do regional que isso acontece. O maior regional dentro do sistema é a primeira vez que isso acontece. Nós fizemos. Né? Não adianta a gente ficar só pensando. E agora a gente precisa sair realmente do campo do pensamento, né? E do fazer. Qual foi a iniciativa que nós tivemos para estar fazendo essa transmissão? Além de todo o conhecimento que foi transmitido aqui, que riquíssimo, agradeço muito ao professor Vinícius, é sempre um prazer poder trocar esse tipo de informação com ele. Mas como que nós poderíamos, né, não ficar apenas nessa 1h20, 1h30 que nós estamos compartilhando com vocês aqui? Foi aí que o professor Vinícius trouxe a ideia de que nós fizéssemos algo
mas realmente profissional, tá? Algo realmente grandioso, algo de peso, que fosse realmente agregar. Assim como toda... A gente não costuma perder muito tempo, né, professor? A não ser quando a gente se reúne pessoalmente para jogar fora. Mas como é profissionalmente, a gente não gosta de perder tempo. Nós queremos ver realmente ali a efetividade no uso do nosso tempo. Para que nós estamos aqui hoje, usando muito sabiamente o espaço do Conselho Regional de Radiologia, né, usando o tempo do professor, usando o meu tempo. Aproveito também para deixar o agradecimento para a Eliana, para o Alex, os nossos assessores de jornalismo aí, pessoal do marketing que nos ajudou bastante, está conosco aqui até essa hora, já 21h20 da noite, acompanhando a live para que tudo ocorra bem. Então, assim, para que nós fizemos tudo isso? Como eu disse no início da nossa transmissão, certamente nós teríamos aí alguma novidade, tá? Eu não sei se eu já dou a novidade agora, ou se eu deixo o professor fazer as considerações finais. O que você prefere, professor? Olha, eu vou fazer as considerações finais e deixar você para entregar o que nós estamos ansiosos, né? Então, Assim como o Cláudio mencionou, tudo que é planejado, né, tem a sua intencionalidade. Então, essa live, esse contato com vocês, essa interação, né, ela foi pensada, ela foi planejada, assim como deve ser um processo de entrega de aula, né, dentro do curso que você trabalha, dentro da faculdade que você trabalha. Então, tudo isso tem uma intencionalidade. E é uma intencionalidade onde nós colocamos o nosso tempo disponível porque nós acreditamos no projeto, no processo, no desenvolvimento. Então, num mundo onde tudo acaba se tornando demagogia, né, nós, em conjunto com o pessoal do conselho, com os membros da educação, nós decidimos que, de fato, a gente precisava entregar valor. Né? Então, por acreditar no que nós temos para falar para vocês, é que nós estamos aqui. Então, a nossa entrega é para que, de fato, a gente possa contribuir com a melhoria da educação, consequentemente, com a formação dos nossos professores e profissionais também. Me despeço aqui, agradeço a presença de todos, os comentários, as perguntas, estou à disposição para quem quiser falar comigo depois. Muito obrigado, Cláudio, por colocar essa ideia para rodar, né? O pessoal do conselho que trabalhou muito, né? As pessoas muitas vezes deliberam críticas e como eu estou hoje do outro lado e eu vi o trabalho sendo executado, isso deve ser falado, esclarecido e mostrado, né, em rede social, ao vivo, o quanto eles trabalharam e estão trabalhando para que as coisas aconteçam, né? Obrigado, um abraço a todos. É isso aí, Cláudio, manda bala. mas fica aí, não sai ainda não. Fica Nem aqui. você. Porque quem sair aí não vai saber o que está acontecendo ainda. Né? Aproveito também para, igual você colocou agora, né, todo o trabalho que o Conselho faz. Né? Realmente, quando você é pedra é muito fácil, né? Mas quando você é vidraça, quando você está do outro lado ali, que você vê realmente as coisas acontecendo. E eu só estou nesse corpo de conselheiro justamente por acreditar que é possível fazer uma gestão diferente, que é possível que as coisas sejam diferentes. Né? Eu estou conselheiro, né? Como eu digo sempre a todos que me procuram. Ah, você é conselheiro? Não, eu estou conselheiro. Eu sou professor, eu sou tecnólogo em radiologia. Eu estou conselheiro, eu estou em um cargo eletivo, dando o meu melhor pelos que acreditaram na candidatura de todo o corpo ali. E hoje essa parte do corpo de conselheiros que permanece junto ao conselho tem a minha confiança, tem o meu respeito e tem a minha admiração. Então é por isso que nós estamos ainda hoje desenvolvendo esse trabalho, estando aqui até essa hora da noite conversando com vocês. Eu acho que isso é uma prova de que realmente todos aqui confiamos no trabalho que vem sendo desenvolvido. Muito bem. E qual que seria, então, Cláudio, a surpresa que você tem aí?
Eu vou deixar para falar a surpresa por último, estou parecendo aquele pessoal do jornalismo, né? Mas não João é. Kleber. Não, mas não é. Sabe por quê, pessoal? Vou explicar por quê. Há uma limitação nessa situação. Então, quando eu soltar para vocês, vocês vão querer sair correndo para não perder a oportunidade. Então, eu vou fazer minhas considerações finais, os meus agradecimentos, porque assim todos vocês vão prestar muita atenção no que eu estou falando, para não sair correndo, porque realmente vai ser algo limitado. Mas fiquem aí que eu vou explicar para vocês, tá bom? Mais uma vez, reforço aqui os agradecimentos que já fiz no decorrer dessa transmissão a todo o corpo de conselheiros, em principal aí a diretoria que tem nos dado apoio ilimitado para que façamos tudo que nos é possível, né? Mostramos aí mais uma vez que quando se quer fazer se arruma um jeito, quando não se quer se arruma uma desculpa. Então nós precisamos fazer esse evento, buscamos um meio e cá estamos. E acredito eu que dependendo da minha força, isso aqui pode se tornar algo muito mais corriqueiro. Aproveito também para pegar um pouquinho da fala anterior do professor Vinícius, onde ele colocou de uma maneira muito reflexiva que nós precisamos acabar com essa síndrome de vira-lata. Sabe por quê? Observe que nós estamos a live inteira e nós não falamos em Covid, nós não falamos em pandemia, porque o nosso objetivo aqui é justamente nos abstrairmos, tá, desse momento de dificuldade que todo mundo sabe que a sociedade está vivendo. Mas eu não poderia deixar de falar aqui, em nome de todo o corpo de conselheiro desse regional, prestar as minhas condolências, em nome de todo o corpo de conselheiro, a todos os profissionais do Brasil, e não somente do estado de São Paulo, que, infelizmente, tiveram as suas vidas interrompidas, dado ao seu trabalho, dado ao seu esforço diário ali. Então, em nome dessa diretoria, em nome desse corpo de conselheiro, eu presto aqui as minhas condolências a todos os familiares e a todos aqueles que, infelizmente, tiveram as suas vidas interrompidas em luta nesse momento que nós estamos passando. E deixo também aqui o nosso forte abraço caloroso de energia para vocês que ainda estão aí, tá? Estão na frente aí, atendendo o paciente no leito que está com suspeita, ou atendendo uma ala que está infectada. A tomografia, então, nem se fala, virou porta de entrada para início de diagnóstico dessa doença. Então, assim, gente, eu acho que se nós não entendermos hoje a nossa posição dentro da medicina, a gente não entende nunca mais. A gente não vai entender nunca mais. Se você não colocar na sua cabeça hoje, frente a essa dificuldade que nós estamos passando, que você é um profissional extremamente importante, extremamente necessário, tanto quanto qualquer um outro dentro do ambiente hospitalar, você não vai mais conseguir colocar isso na sua cabeça, né? Você não vai conseguir mais sair, como muito brilhantemente colocou o professor Vinícius, da síndrome de vira-lata. Tá? Vejam quantas pessoas estão aí diuturnamente lutando, auxiliando, colocando suas vidas em risco para tentar construir aí um ambiente futuro onde cada um de nós possamos circular livremente sem as preocupações que nós temos hoje. Tá? Então, deixo aqui o meu forte abraço caloroso para os profissionais de todo o Brasil que estão aí nessa luta diária, tá, pessoal? Diária. Muito bem. E agora, para poder fazer aí, não fazer mais o repórter, né? Deixa eu ver aqui se não tem um comentário que eu possa ter deixado passar batido, né? Pô, é importante todo mundo comentando, a gente tem que colocar aí, tá? O Lucas fez excelentes comentários. A Luciana é fiel, está sempre aí com a gente. O Cleiton. Quem mais aqui? O Fernando. Parabéns, olha lá. Ó. Parabéns por colocar essa primeira pedra fundamental na transformação da educação. E não só vamos colocar essa pedra, Fernando, como nós vamos fazer ela ser consolidada, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Muito bem. Eu não ia deixar o professor Vinícius ser utilizado só nessa 1h30, né?
um profissional desse gabarito, eu não posso deixar que ele nos escape a mão. Não, de forma alguma. Muito bem, pessoal. Então, presta atenção. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês agora. Muito interessante. Fazer igual o João Kleber. Pera. Muito bem. Então, o que vocês estão vendo aqui? Ó? Deixa eu remover o professor Vinícius aqui rapidinho. O que vocês estão vendo aqui? Nós temos aí, já no ar, um curso que o Conselho Regional de Radiologia, junto aí com a Coordenação Regional de Educação, estará promovendo justamente de práticas pedagógicas aplicadas à radiologia. Tá ok? Então, aqui nós já temos o site onde estão ocorrendo as inscrições, todo o conteúdo, todo o cronograma, e o nosso curso será certificado pelo Conselho Regional de Radiologia do Estado de São Paulo. Tá? Como que eu faço para me inscrever, Cláudio? Pelo amor de Deus, me fala. Como que eu faço para me inscrever? Tá? Então, eu não sei, eu acho que não colocou. Pode colocar aí, Eli, pode colocar o link no chat também, e provavelmente já vai ter uma postagem ali. É o seguinte, pessoal, são apenas 95 vagas, onde nós vamos estar ali junto com o professor Vinícius, discorrendo com vocês sobre as metodologias de ensino ativa, como foi abordado aqui, num curso com duração de 8 horas, dividido em 4 dias, tá? Eu não sei se colocou, deixa eu abrir aqui e eu compartilho com vocês. Vou compartilhar aqui no chat o link, mas vai estar na página do Conselho também, tá? Então, se atentem, já compartilhou, se atentem ao prazo de inscrição. Parabéns para a Eliana, para o Alex, que fizeram um trabalho impecável na construção desse evento, tá? Lá no Simpla. Então, lá tem todas as informações, como se inscrever, como fazer para participar, quem vai ter direito ao certificado, isso é muito importante, tá, pessoal? É muito importante se atentar nos requisitos, né? Não é simplesmente se inscrever e entrar e sair, não. Tem todo um critério de participação, de efetividade desse maravilhoso trabalho que nós vamos estar desenvolvendo com vocês, tá bom? Então, já entreguei a cereja do bolo, tá? Tá aí o curso vai ser certificado pelo Conselho Regional de Radiologia do Estado de São Paulo, tá? Mas reforço, vai ter que preencher os requisitos lá de frequência, efetividade, e é um curso totalmente gratuito, oferecido por esse regional. Porque, como eu disse no início da nossa live, o nosso objetivo principal aqui é melhorar a educação. Nós estamos plantando uma semente hoje de um futuro profissional melhor, de um futuro profissional onde nós vamos discutir outras coisas com eles, tá? De um futuro profissional onde ele vai nos trazer indagações que vai fazer com que nós tenhamos que, nossa, rebolar para poder atender a necessidade dele. Mas hoje nós estamos plantando essa semente e a Coordenação Regional de Educação está tomando essa frente aqui no estado de São Paulo, tá? E estamos aí muito contentes com essa transmissão. Eu realmente fiquei muito feliz pelas interações. Olha lá, a Carleanda já disse que já fez as inscrições. Como eu disse, pessoal, são 95 inscrições possíveis, tá? Então, e assim, se você realmente for querer participar, lê antes, lê toda a descrição, vê se realmente te atende, porque às vezes você vai se inscrever e não vai conseguir participar efetivamente, e talvez tenha um colega ali que perdeu a oportunidade por talvez estar no plantão agora, ou está em sala de aula virtual, né? Está ali com o seu computador no canto agora, não conseguiu acompanhar a gente. Talvez esse colega queira se inscrever para participar desse momento que nós vamos estar promovendo,
Tá? Então, se você não tiver certeza se você vai querer participar, não se inscreve ainda não. Agora, se você gostou da live, se você gostou de tudo que foi passado aqui, você tem certeza que você vai querer participar, que vai querer aprender mais sobre isso, pode ir lá, que você vai ser muito bem recebido. Tá ok? Então, eu encerro aqui a minha fala. Professor Vinícius, muito obrigado mais uma vez aí pela sua nobre participação. Tá? É sempre um prazer estar contigo, mesmo que virtualmente. Acho que a última vez que nos vimos fisicamente foi em dezembro. Dezembro, né? Então, dezembro foi a última vez que nós nos encontramos ali, tivemos um momento de confraternização, e desde então não conseguimos mais estar fisicamente próximos, mas virtualmente nós temos nos encontrado aí com grande frequência, talvez causando até um pouco de ciúme na senhora vossa esposa, de tanto que a gente tem interagido virtualmente. Professor, seu microfone está desligado, caso queira falar alguma coisa. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado a todos vocês, cada um e cada uma aí. A conselheira Mara, que entrou no decorrer da live, o presidente Júlio também fez a sua contribuição aí no nosso chat. Os demais conselheiros, muito obrigado também pelo apoio que tem dado a nossa coordenação de educação. E é isso, pessoal. Vão lá, se inscrevam, porque são 95 vagas. Mas só se inscreve se tiver certeza. Pessoal, esse vídeo provavelmente de forma íntegra ou parcial vai ser trabalhado com o nosso pessoal do jornalismo, tá bom? E quem gostou vai poder estar revendo, compartilhando com um amigo. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, e até uma próxima. Tchau, tchau.